irmãos, minhas irmãs, queridos amigos do Grupo Ló, uma felicidade muito grande poder novamente estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos explorar um tema doutrinário, né? Que é o retorno à pátria espiritual, a desencarnação. Um tema, como disse o João, talvez um pouco delicado, mas a visão espírita, que é consoladora e esclarecedora, ela auxilia a todos nós, auxilia muito, que num período onde as nossas vidas estão sendo envolvidas com o afastamento de pessoas queridas, conhecidas, pelas vias da morte física, da desencarnação, todo esse esforço da doutrina de nos iluminar o pensamento, iluminar o coração, ameniza as nossas dores, porque quando nós não compreendemos os fenômenos, muitas vezes eles se tornam motivos de muita aflição e sofrimento. Mas quando são mais compreensíveis e quando nós observamos e temos aquela certeza no nosso íntimo que a justiça de Deus está agindo com toda a perfeição, então nós nos sentiremos mais aliviados e nos sentiremos também mais seguros e fazendo parte de um processo que é um processo natural. Então, na nossa apresentação hoje, nós vamos tentar, dentro do tempo que nós vamos poder usufruir, falar um pouco sobre algumas definições, comentar um instante da morte, a condição do espírito logo após a desencarnação, a questão das mortes violentas ou mortes mais brandas, a questão dos períodos de flagelos, como o que está acontecendo agora com essa pandemia, né, terrível, que assola a face do nosso planeta Terra. Talvez a gente explore um pouco também falando sobre o suicídio, os reencontros espirituais, o acolhimento que nós podemos ter no plano espiritual e as questões da nossa comunicação com aqueles que já partiram antes de nós. Então pode ser que a gente explore alguns ângulos da questão de uma forma mais técnica, mas é justamente porque o conhecimento nos facilita o entendimento, não é? Então, por exemplo, a própria palavra morte, ela tem visões, conotações diferentes de acordo com o princípio, com o sistema. Por exemplo, no campo filosófico, a morte significa não ser, não existir. Já no campo científico, seria a desagregação das células do corpo, a incapacidade de sustentação da vida no organismo biológico. No campo da religião, seria a separação da alma do corpo e a entrada dessa alma no campo, no mundo espiritual. Então, morte também é um termo assim, de vários sentidos. Nós encontramos no dicionário, por exemplo, óbito ou falecimento, cessação completa da vida, da existência. Também encontramos extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, por exemplo, morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. E, num sentido figurado, um sofrimento excessivo, um pesar, uma angústia, né? A perda do filho foi a morte para aquela família. Então, a palavra morte, ela tem todos esses ângulos que nós podemos utilizar na nossa comunicação, e no Espiritismo nós vamos entender de uma forma mais simples que a morte é apenas uma transição entre duas formas de vida, a do mundo material e a do mundo espiritual. E também implica na libertação do espírito do jugo da matéria. Então já é uma visão mais transcendente, essa de libertação, de nós rompermos elos, correntes que nos prendem ao mundo material. A forma de nós lidarmos com a morte, ela varia muito de civilização para civilização. Por exemplo, na cultura oriental, a morte é encarada realmente como uma libertação, muitas vezes aceita a reencarnação de uma forma mais plena.
Os velórios são mais alegres, são mais festivos, e já a cultura ocidental costuma ter sim, um clima de medo e de tristeza, talvez por influência da própria religião, que enfatiza a aplicação de castigos, que não dá uma definição muito clara do que acontece com o espírito, com a alma, quando ele transpõe o túmulo, e apregou-se também a existência de ambientes e destinos que são eternos, imutáveis, como céu, inferno e purgatório. Então, por tudo isso, muitas vezes a morte é levada por essa visão do temor, do medo, da nossa fragilidade perante uma coisa que seria terrível, quando, na verdade, nós precisamos compreender se a morte é realmente alguma coisa que se deve evitar, é um assunto que não se deve tocar, é um assunto que não se deve abordar. Então, quais seriam as principais razões para o temor da morte? Primeiro, certamente, a ignorância do processo, de como que a morte acontece no nosso campo material e no campo espiritual também. Como é que é essa transição? E quando há baixo nível de progresso moral nas criaturas, a dificuldade de compreensão é maior ainda. Muitas vezes também nós recebemos ideias preconcebidas desde a nossa infância, que nos incute o pavor, o temor, porque, na verdade, como dissemos, as religiões muitas vezes ensinam pouco e propõem castigos eternos. E nós nos sentimos também, à medida que nós amadurecemos, nos sentimos muitas vezes culpados pelo descumprimento dos nossos deveres para com Deus. E assim passamos a temer o que vai acontecer comigo se eu morrer, o que vai me esperar do lado de lá. Então vem a pergunta, a morte ela é igual para todos? Bom, o fenômeno certamente é o mesmo, todos nós vamos ter que passar pelo momento da morte do corpo físico. Então, no sentido, de que todos os seres vivos terão de se submeter a esse fenômeno da morte do corpo físico, do organismo biológico. Mas a forma como a morte acontece para o homem, ela vai depender de fatores diversos. Por exemplo, no nosso entendimento espírita, nós podemos citar a programação reencarnatória, o prontuário espiritual individual, ou seja, os nossos antecedentes espirituais, o grau de aceitação do espírito ou o seu desapego em relação à matéria, o seu mérito, o seu merecimento. Então, tudo isso vai ficar mais claro à medida que nós desenvolvermos mais o nosso tema desta noite. Então, vamos lá. Precisamos inserir a conceituação espírita. Qual que é o termo mais correto? Estamos falando morte, 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 mas é morrer ou é desencarnar? Normalmente, os espíritas substituem o termo morte por desencarnação, entendendo que nessa terminologia espiritista, os dois vocábulos, na verdade, são sinônimos. Mas o termo desencarnação pode ser usado livremente, portanto, para traduzir o conceito de morte. Entretanto, quando nós aprofundamos na questão, podemos ser conduzidos a entendimentos diferenciados entre uma coisa e outra, entre morte e desencarnação. Quando nós estudamos detidamente o assunto, aprendemos que morte significa, então, extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. Já a desencarnação, ela se refere à libertação espiritual, ou seja, o desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam elas físicas, emocionais ou psicológicas. Então, num certo sentido, desencarnar pode ser um evento material, onde há um rompimento do nosso corpo astral, que envolve o nosso espírito, chamado perispírito. O rompimento do perispírito em sua ligação com o corpo físico, mas também nós podemos muitas vezes usar o termo desencarnar para falar desse desprendimento emocional e psicológico do espírito em relação às coisas terrenas e materiais.
Então, tecnicamente, o que seria a desencarnação? Seria justamente a ruptura, o rompimento do chamado cordão de prata, um elo fluídico que liga o nosso corpo físico ao perispírito, ao nosso corpo psicossomático, que envolve o espírito. O espírito em si é apenas uma chama, uma centelha. Não temos uma boa definição para o que seja o espírito em si. A gente sabe apenas que o maior atributo do espírito é a inteligência. Mas como é o espírito, o livro dos espíritos apenas nos informa que o que mais se assemelha para nós seria justamente se parecesse com uma chama, uma centelha. Então nós precisamos do conceito do perispírito, que é esse corpo fluídico que envolve o espírito e que se assemelha ao nosso corpo físico. E é quando há esse rompimento definitivo, essa ligação definitiva, que nós temos a desencarnação. Mas acontece que durante o sono do corpo físico, o espírito e o nosso perispírito junto, vamos dizer assim, né? Então o nosso espírito ele se desprende do corpo físico, mas mantém a ligação perispírito-corpo através desse cordão de prata. E esse cordão de prata ele é importante, a manutenção dessa conexão, para que as funções biológicas do nosso corpo sejam mantidas. Porque o comando ele pode ser uma função vegetativa, mas o comando está no espírito. Se houver o afastamento, o rompimento definitivo, completo, então aí a vida se extingue, o princípio vital se dissolve e o corpo físico se deteriora completamente. Desencarnar seria abandonar a carne, seria fazer esse rompimento definitivo, onde o corpo físico é destruído e o espírito prossegue no mundo espiritual, no campo espiritual. Então a morte, na verdade, ela é um fenômeno natural que atinge a todos nós. Muito bem, Leon Denis, que foi um dos precursores de Kardec, ele usou a seguinte expressão, que a desencarnação é a simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Aí vem uma questão muito interessante. Esse desprendimento, o momento da desencarnação, o processo de desligamento, de ruptura do cordão de prata que liga o perispírito ao corpo físico, ele se processa igualmente para todos nós, para todas as pessoas? Não. A resposta é não. No instante da morte ou da desencarnação, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, ele se opera, na verdade, gradualmente, e essa lentidão é variável de acordo com os indivíduos, com os espíritos. Para uns, o processo da desencarnação é muito rápido e pode-se dizer que no momento da morte é realmente a libertação, ou seja, logo depois o espírito já está desconectado dos seus elos materiais, ele se rompe totalmente e, em alguns casos, existe o desprendimento mais lento, principalmente para aquelas pessoas que têm muito apego à matéria e à sensualidade. Quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais difícil é para ele se libertar dela. É uma coisa mais ou menos natural e óbvia, se pensar assim, não é? Se eu tenho apego a um objeto qualquer da minha estimação, eu sinto angústia se eu perdê-lo, ou se eu for obrigado a vendê-lo, a passar para outra pessoa, se ele for roubado. Isso me incomoda. A mesma coisa é o nosso apego ao nosso corpo físico, às nossas coisas materiais. Quanto mais nós ficamos atrelados à matéria, mais penoso será o processo do nosso afastamento dessa matéria, desses objetos, do nosso corpo físico, etc. Pode acontecer mais rapidamente ou mais lentamente, isso já
o bom senso já nos mostra como é que a coisa funciona. Tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos muito interessante, falando a respeito do instante da morte. É a questão número 146. O Kardec perguntou para os espíritos que estavam assessorando-o na elaboração da codificação do Espiritismo. Kardec perguntou o seguinte: é fatal o instante da morte? Ou seja, o instante da morte já está previsto? Ele tem de acontecer ali naquele momento? Então, olha o que os espíritos responderam. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Uma resposta clara, querendo dizer que cada um de nós vem, no processo da reencarnação, passar aqui na Terra um período reencarnados, cada um de nós, que já está previsto pelo campo espiritual. É uma programação reencarnatória. Então, por exemplo, fulano, você vai viver 85 anos. Fulano, você vai viver 3 dias, 5 meses, 7 anos, 2 dias, alguma coisa assim. Então, isso é absolutamente preciso. Há alguns amigos, alguns colegas estudiosos, companheiros nossos que nós muito respeitamos da seara espírita, que consideram que esse tempo é o previsto, que na verdade não há moratória, não há prorrogação, porque a antecipação seria pelas vias do suicídio, é quando o próprio espírito interfere no tempo que está previsto para ele. Apesar disso, e de nós muito respeitarmos esse pensamento, nós somos daqueles que compreendem que a moratória é possível, mesmo porque na literatura espírita, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, ele descreve a desencarnação prevista para uma determinada senhora, que a espiritualidade decidiu que ela deveria ficar mais tempo na Terra do que estava previsto, porque iria reencarnar na família dela um certo espírito de uma criança e que ele precisaria da sua proteção, dessa senhora que seria sua avó. Então isso é apenas uma ilustração mostrando que nós passamos um período aqui na Terra que já está previsto e podemos desencarnar antecipadamente pelas vias do suicídio brutal, suicídio lento, quando nós vamos aos poucos definhando o nosso corpo físico, ou seguindo aí essas questões espirituais que pode nos ser dadas essa moratória. Fato é que também nós não podemos exagerar e dizer que o nosso tempo vai ser tantos anos, horas, minutos, segundos. Não é assim. Mas há um período para o qual nós estamos destinados a viver na Terra. Então isso já nos alerta para o seguinte: pessoas que desencarnam inesperadamente, subitamente, muitas vezes por uma bala perdida, por um atropelamento, ou porque descobre uma doença fatal e em poucas semanas a pessoa desencarna, coisas do gênero. Tudo isso está dentro dos parâmetros da justiça divina e da lei de causa e efeito. Vamos prosseguir ainda no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou assim: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Os espíritos responderam: sim, jamais a perde. Que seria dela se não a conservasse? Então nós somos mônadas espirituais, nós haveremos de conservar a nossa individualidade espiritual e, naturalmente, por causa disso, a nossa consciência. Então, Kardec prosseguiu assim: como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Os espíritos responderam: continua a ter um fluido que lhe é próprio, que é o perispírito, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Está explicado. Muito bem. Kardec prosseguiu na pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Os espíritos responderam: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor,
conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Muito bem. Então, meus irmãos, parece que quando nós desencarnarmos, ficou óbvio que nós vamos levar o bem e o mal que nós houvermos praticado. Essa será a nossa única bagagem. Não levaremos títulos, não levaremos nada material, apenas as questões de mérito, as questões meritórias e os débitos que nós ficamos perante a lei de Deus, que nós teremos de reparar oportunamente de acordo com a programação divina em futuras reencarnações. Aí tem uma questão aqui também muito importante, a 163, quando Kardec questionou o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Os espíritos disseram imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então isso é muito comum. Logo após a desencarnação, o espírito passar um período perturbado, sem entender onde que ele se encontra, às vezes em sono profundo, sonhando. É o que nos conta a literatura espírita, principalmente através dos livros do André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Kardec insistiu: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos, ou seja, todo mundo passa igualmente por essa perturbação e pelo mesmo tempo? O bom senso já nos diz que não, né? Então a resposta é essa mesma: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, as coisas vão se tornando mais ou menos palpáveis na nossa compreensão. Muito ligados à matéria, vamos entrar em perturbação porque às vezes nunca procuramos saber, não compreendemos como se dá esse processo no campo espiritual. O desconhecimento desses assuntos pode prejudicar a pessoa exatamente em ela ter consciência de onde ela está, o que ela está fazendo. Aqueles de nós que já antecipam uma vida mais espiritualizada, está se preparando bem para adentrar a vida espiritual após a morte do corpo físico. Aí vem a pergunta que não quer calar, a 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Os espíritos responderam ao Kardec: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ou seja, conhecer o espiritismo e seus fundamentos é um facilitador para que nós adentremos as esferas espirituais. Mas o que vai importar não é isso, porque senão as pessoas que não conhecem a doutrina espírita estariam em desvantagem. Não é isso. Os espíritos acentuam aqui no final, né, que a prática do bem e a consciência pura são o que mais influência exercem sobre o cessar dessa condição de perturbação. A questão 148, que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos na vida além túmulo? Os espíritos responderam: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Olha que resposta que os espíritos deram. Eles não falaram que existe ali aquelas situações estanques, eternas, como céu, inferno, purgatório, onde a alma fica ali uma eternidade sem se movimentar. Não, ao contrário. Está dizendo que a alma procura, até pelo pensamento, pela vibração, ela quer se ligar às atividades que ela fazia na Terra, aos seus círculos de relacionamento, aos seus interesses. Então a alma vai se aglomerar com seus afins.
e vai continuar mais ou menos com o mesmo gênero de vida que tinha na Terra. Se for uma pessoa viciosa, apaixonada, ela vai viver as obsessões da materialidade. Vai viver, às vezes, buscando dinheiro, buscando álcool, e isso vai se tornar um martírio moral para elas. Por isso que é importante que a gente encare as nossas atividades no mundo material como sendo uma preparação para a vida espiritual. Então, uma situação bem diversa vai acontecer com o espírito que se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganância, sem ambições, que procurou desenvolver as suas virtudes, combater as suas imperfeições, que praticou a caridade, praticou o bem, cumpriu os seus deveres profissionais, familiares, sociais. Para essa criatura, que podemos ser nós, a desencarnação vai ser mais amena. Os sofrimentos e as angústias vão ser assim, um período de transição passageiros. Vai haver uma adaptação muito rápida à vida espiritual. Por isso, é importante nós termos todos esses conhecimentos, né? Agora vem também um ponto muito interessante que nos agrada abordar, que é baseado naquela frase: a morte não opera milagres. A morte não opera milagres. Ninguém se transforma de uma hora para outra pelas vias da morte do corpo físico. Então, Kardec perguntou na questão 147, proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Kardec respondeu, a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desculpa, os espíritos responderam, não é? Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a mais simples modificação dos aspectos exteriores. Ou seja, muitas vezes, vamos dar um exemplo, nós entendemos que alguém da nossa família, pelo fato de ter falecido, se tornou um santo. A minha avó desencarnou, deve ter se transformado numa santa, porque ela era muito boa. Olha, cada um vai ter que responder perante a justiça divina pelos seus atos. Se era realmente uma pessoa boa, praticou o bem, a caridade, se interessou muito pelo bem-estar das outras pessoas da família, realmente há uma chance de que, ao adentrar o campo espiritual, vai prosseguir com maior liberdade para exercer esse seu lado bom, essas características, essas virtudes. Mas ninguém que tenha vícios, que tenha ainda imperfeições na sua personalidade, né, imperfeições da alma, vai se transformar pura e simplesmente porque passou para o plano espiritual. Vamos então agora falar um pouquinho sobre as mortes violentas. O Kardec perguntou, a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da morte natural? Os espíritos responderam, a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Então é o rompimento repentino do cordão de prata, momento em que o espírito não está preparado. Ele ainda vai passar por um processo de perturbação e não teve aquele processo de readaptação do seu perispírito que estava vivendo no mundo material e vai passar a viver no campo espiritual. Então a alma não está preparada para aquilo. Por isso a morte violenta, ela muitas vezes, ela ocasiona para o espírito essa surpresa muito grande que se transforma numa angústia, numa aflição. Mas aquele que já estiver com a sua mente e o coração preparados para a vida espiritual, mesmo na morte violenta, essas pessoas haverão de ter uma compreensão mais rápida e uma adaptação mais rápida. Então, tudo isso tem que ser levado em conta naquilo que, nesses aspectos que nós estamos querendo abordar. Naturalmente, as pessoas que passam por enfermidades dolorosas e prolongadas, elas têm uma chance maior, né,
de se adaptarem, porque vão se preparando intimamente para o momento do desenlace, da desencarnação. E nós conhecemos casos de colegas nossos que eram materialistas ao extremo, mas que a doença, né, a enfermidade, fez com que eles estagiassem um grande período acamados e aí foram transformando sua maneira de pensar. Quando a pessoa não se revolta, quando ela, na verdade, usa em seu próprio benefício aquele momento, digamos, adverso, para que ela possa passar a vislumbrar outras possibilidades, ela, de certa forma, mesmo que de última hora, se prepara para o retorno ao campo espiritual. E a questão quando vem os flagelos? O flagelo é um chicote, né? O flagelo é um chicote. Então, quando nós usamos a palavra flagelo como se fosse uma tortura, uma punição, um castigo, um infortúnio pessoal. E serve muito bem para as grandes tragédias. No caso nosso, por exemplo, esse período que nós estamos vivendo da pandemia, nós podemos dizer que é uma espécie de flagelo que a humanidade está vivendo, né? Então Kardec quis saber a respeito da justiça divina, perguntou com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Questão 737 de O Livro dos Espíritos. Olha a resposta que os espíritos deram. Para fazê-la progredir mais depressa, para que a humanidade progrida mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então vejam bem, sob uma visão divina, a morte nada mais faz do que preparar o espírito que estava num estágio, numa experiência, ele vai para viver uma outra experiência. E assim a vida vai prosseguindo, porque ele vai passar para a erraticidade, para o campo espiritual, vai passar por lá um tempo, depois ele vai retornar pelas vias da reencarnação, vai ter outras experiências e assim sucessivamente. Não é o que está escrito, ficou registrado lá no túmulo do Kardec, lá no Père Lachaise, no cemitério na França? Nascer, morrer, renascer ainda e prosseguir sempre, tal é a lei. Alguma coisa assim, se eu tiver errado, me perdoem, mas a ideia é essa. Foi registrada exatamente essa lei divina da progressão espiritual, em que nós nascemos no campo material, depois morremos para o material, nascemos no espiritual, e assim a gente vai caminhando em processo evolutivo. Por isso que a morte não pode, não deve ser motivo de temor. Aqueles que estão nos antecedendo pelas vias da desencarnação, nós podemos muitas vezes pensar na tristeza da separação. Quando for pessoas muito ligadas a nós, a ausência naturalmente vai nos provocar de alguma forma alguma tristeza, mas pensar numa tristeza em si, porque muitas pessoas estão desencarnando, nós temos apenas que compreender a justiça divina, porque chegou a cada uma delas o seu momento de deixar a experiência na Terra e adentrarem a experiência no campo espiritual da Terra. E vão lá prosseguir e terão muitas possibilidades de evolução. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. O que pode atrapalhar a caminhada do espírito, realmente isso é um grande insulto à lei de Deus, é o suicídio, como nós dissemos, porque o suicídio é uma interferência do próprio espírito naquilo que já estava programado para ele. Se ele estava sofrendo, se ele estava passando por alguma pressão psicológica, alguma falta, né, de recurso material, ou seja lá o que for, afetivo, faz parte do seu processo de aprendizado e de crescimento e de reparação das suas expiações.
Então, muitas vezes o espírito, sem ter a fé na vida futura, sem compreender esse processo divino tão justo, ele adentra o campo espiritual antecipadamente. Kardec aproveitou e perguntou quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio. Os espíritos responderam: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Então o suicida tem essa decepção, ele achava que ia encontrar o nada e encontra vida, e vida de muita tortura, e disso nós podemos dar até o nosso testemunho pessoal, conversando com espíritos suicidas em reuniões mediúnicas, eles mostrando essa realidade, dizendo: nossa, eu achei que ia apagar a luz e eu estou sofrendo muito mais do que eu sofria. Então, realmente, é algo que a gente deve procurar evitar e combater naquelas pessoas que, porventura, estejam ao nosso lado e que têm essas tendências, né? E nós teremos reencontros com pessoas queridas? Sim, porque os laços espirituais verdadeiros não são os laços da consanguinidade, são os laços da afinidade. Então, costuma-se dizer que o espírito, se o espírito viveu uma vida de virtudes, uma vida ajustada à lei divina, dentro do possível, ele vai ser esperado por amigos no campo espiritual na hora da sua desencarnação, eles irão recebê-lo. Então é como se fosse, é uma morte para aqui, mas é um nascimento lá, é uma festa do lado de lá. Fulano retornou. Então vai ser acolhido ali por essas pessoas queridas com as quais ele já havia convivido, e vai haver sempre essa possibilidade de interação, porque quando nós praticamos o bem, o nosso livre-arbítrio, né? Praticamos o bem usando a nossa inteligência, o nosso sentimento, o amor, o nosso livre-arbítrio se expande e nós vamos ter essa liberdade de reencontrar pessoas queridas que não morreram para sempre e não estão extintas no campo espiritual, estão vivendo no campo espiritual. O nosso acolhimento, como é que vai ser? Kardec perguntou como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos, questão 287. A resposta foi: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. Então a justiça divina é ela que vai ditar como é que nós vamos ser recebidos no campo espiritual. Se vai haver motivo para que a gente seja recebido com carinho, com afeto, com acolhimento, com explicação, ou se nós vamos ter que passar períodos em zonas purgatoriais devido aos erros que nós estamos insistentemente cometendo. E isso deve fazer parte das nossas preocupações? Pode até fazer parte, mas também pode fazer parte do nosso planejamento, nós modificarmos a nossa maneira de pensar, a nossa conduta, nós procurarmos ser pessoas mais amorosas, mais educadas, mais carinhosas, mais compreensivas, mais tolerantes, usarmos mais o perdão, todas essas virtudes da alma, porque nós vamos usar com semelhantes e a coisa vai funcionar a nosso favor. Portanto, tudo isso é muito importante, nós temos essa compreensão de como que as coisas funcionam nesse mecanismo da desencarnação, que vai muito do nosso prontuário, do nosso antecedente, da ficha espiritual que nós estamos deixando aqui na Terra, do nosso mérito e daquilo que vai nos aguardar no campo espiritual. Então, para nós concluirmos, nós gostaríamos de dizer o seguinte: com as relações que se estabelecem através da prática mediúnica, a comunicação entre o campo material e o espiritual, a morte nada mais encerra de aterrador, por ser a porta de libertação para a verdadeira vida. O Espiritismo vem comprovar não mais o céu, o inferno ou o nada, mas o desdobrar da vida exuberante em outros planos de trabalho e progresso incessante. Vencida está a morte.
os vários processos de desencarnação, repentinos, lentos, dolorosos, acidentais e outros, vêm demonstrar que também aí prevalece a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Mesmo nas desencarnações coletivas, quando várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo, que a cada dia se tornam mais frequentes, encontramos a justiça de Deus se impondo a cada um, segundo as suas necessidades. Quanto mais compreendermos, portanto, meus irmãos, os mecanismos divinos de vida nos dois planos, no material e no espiritual, mais tranquilos nós estaremos diante dos processos de separação momentânea pela desencarnação, porque nós temos que afirmar que a nossa separação será sempre momentânea. E a morte vai deixar de ser algo triste por si mesma, porque a nossa fé nos garantirá que se trata de processo natural, o qual devemos compreender e instruir os mais jovens a respeito.